ladeira minha visão já chegou, irradiando a folia, a paz e o amor. Outro fragoso te vejo na multidão, Maria Brita empurrando esse cordão. Sou Pernambuco e eu vou mostrar ao mundo o meu povo e seu valor. Sou Pernambuco e eu vou mostrar ao mundo o meu povo e seu valor. Boa noite. Empreender no Brasil já é algo surreal. Empreender como mulher é um pouco mais difícil. Mas o que faz realmente a diferença é a vontade. Essa é uma frase de 2018 de Lucimar Trindade Bigolin, nossa convidada de hoje. Lucimar é empresária na área de materiais de construção, de acabamento, de decoração e também tem uma construtora, né? Então é alguém respeitada no ramo, mas principalmente é vista como o grande ícone do empreendedorismo feminino no Mato Grosso e exemplo até no Brasil todo. Lucimar, boa noite. Boa noite. É um prazer ter você aqui conosco. Prazer enorme estar aqui com vocês também. Muito obrigado. Nós vamos bater um papo hoje muito tranquilo sobre empreendedorismo e sobre esse mercado todo que envolve material de construção, construção civil, que tem tido tanta dificuldade de sobrepor-se aos desafios, a modernidade toda, a tecnologia que tem vindo aí, e você vai poder contar para nós tudo isso, tá? Além disso, temos conosco Gel Gil, que vai abrilhantar a noite com a sua música, dar um pouquinho mais de distração e alegria para nós. Lucimar, antes de você começar, né, a gente começar a bater esse papo realmente sobre negócios, que é o objetivo desse programa, Arsenal e Comércio traz sempre grandes personalidades do comércio para contarem um pouco de como é essa vida de comerciante, esse desafio de todo dia aqui no Mato Grosso. Mas a gente queria saber de você, que é cidadã matogrossense desde 2018, se eu não me engano, veio do Sul, muita gente te trata como gaúcha, mas você estudou muito tempo em Cascavel, no Marista de Cascavel, fez faculdade lá. Você é do Paraná ou é do Rio Grande do Sul? Eu nasci no Rio Grande do Sul, minha infância toda foi lá e depois fui com meus pais para Cascavel, onde eu concluí os meus estudos até a faculdade e só depois eu vim para o Mato Grosso. É uma trilha feita por muitos, né, empreendedores. Vocês saíram do sul do país, atravessaram, vamos dizer, o Rio Grande do Sul, foram até o Paraná e veio para cá. Como foi toda essa vida, essas mudanças? Como você falou, uma trilha, né? Existem até alguns estudos na área de economia. O gaúcho fez esse caminho, ele veio conquistando o oeste do Brasil, trazendo para esse oeste a agricultura, inclusive as suas tradições também, e chegou no Mato Grosso nesse cerrado que até então era um cerrado que se dizia improdutivo, e estamos hoje com o estado como estamos, né? Então é uma trilha que foi muito normal que o gaúcho viesse subindo, vendo para o oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e assim, nós seguimos isso, a minha família seguiu isso. Fazendo essa nova economia, né? Uma miscigenação de culturas e tudo mais. Buscando bacana. Novas oportunidades, porque o Brasil ele tem isso, né? Um país que mostrou durante muito tempo todas as oportunidades que a gente poderia, enquanto brasileiro, ter, né? Por isso que o Brasil hoje tem o tamanho que tem e tem o sucesso que tem nas áreas que a gente já sabe. Perfeito. A gente vai só para um pequeno intervalo, embalado pelas músicas de Gel Gil, e voltamos em seguida. Eu não vou mudar, caso morra, viva, deixe, experimente, não vou mudar. Mas por um acaso eu te feri tão forte assim, não foi por mal.
eu quero te dar 3 rosas vermelhas pro meu coração ficar desigual. Sempre estive aqui por você e não me arrependo de nenhum minuto, mas o fato é que eu não sei dizer e pra mim só resta um segundo. Voltamos com Arsenal e Comércio, hoje com a música de Gel Gil e Lucimar Trindade Bigolin. Lucimar, vamos voltar para a nossa conversa agora. Agora o papo é mais sério. Você é reconhecida em todo o estado e a nível nacional como uma grande empreendedora. Você defende o empreendedorismo, tem falado muito sobre isso, feito palestras inclusive. E a gente fez questão de abrir o programa de hoje com uma frase sua, já de 2018, que falava da dificuldade da mulher empreender. E agora há pouco, ainda no intervalo, nós comentávamos de novo sobre isso. Como é essa dificuldade? Como você tem feito, tem trabalhado para se posicionar nesse mercado, né? Até porque você atua num mercado que é tradicionalmente dominado por homens. Como tem sido essa sua luta? Porque a gente sabe, você, de um determinado momento da vida, por uma grande perda, teve que se posicionar à frente dos negócios. Conta para nós toda essa história e principalmente esse seu ar de empreendedorismo, a força que você tem dado para outras mulheres. É uma história interessante e, ao mesmo tempo, eu penso que as dificuldades e os desafios que eu tive e que eu ainda tenho é muito natural no mundo empreendedor feminino. Né? Nós temos, pela tradição natural, não do Brasil, mas de mundo, uma sociedade patriarcal, onde a mulher ela era coadjuvante, ela tinha um papel secundário. Mas há muito tempo, diante da mudança do mundo e do contexto, a mulher começou a ganhar relevância por ter assumido também, em todos os níveis sociais, quase como, eu vou chamar o termo é masculino, mas é o pátrio poder. Ela começou a ter, sob a sua égide, vamos dizer assim, a família inteira. Então ela teve que sair, ela teve que ir à luta, ela foi para o trabalho e ao longo do tempo ela foi empreendendo, ela foi criando, ela foi assumindo o lugar que ela precisava estar, às vezes por estar sozinha, às vezes pela própria habilidade natural dela, né, como empreendedora. Eu vejo isso como uma forma bastante otimista. Eu acho que nos últimos 100 anos nós temos uma situação da mulher diferente. Ela pode chegar e fazer, apesar de ser mais difícil. A gente percebe que ela tem dificuldades maiores em várias áreas, né, que não vem ao caso, mas enfim. A gente tem tido oportunidades com um pouco mais de luta, mas a gente consegue. E quando a gente se determina a fazer alguma coisa, quando a gente acredita de fato naquilo que a gente defende, a gente faz. Essa frase eu até me surpreendi quando você a leu, porque eu não sabia que você ia dizer que ela era minha. Eu falei, nossa, ele está dizendo que eu acredito. Porque realmente eu acho que o grande diferencial não é entre sexos, não é entre crenças, é da vontade de cada um. Perfeito. É uma crença, eu acredito nisso, porque se você observar em todas as áreas, as conquistas, as coisas que acontecem, é a vontade, a grande diferença do sucesso ou não. Eu acho que isso aí é uma afirmação muito interessante, e principalmente nesse momento, não é? Todas as dificuldades e desafios que a gente vem vivendo, porque algo que sempre me incomodou é ouvir falar de uma grande mulher como empreendedora, como se fosse um ser extraterrestre, alguém de um outro mundo, né? O empreendedor é qualquer um, né? Não é porque ele nasceu homem ou nasceu mulher é que ele vai ser mais ou menos empreendedor. O empreendedorismo está justamente na vontade, no querer fazer. E às vezes a gente confunde muito isso. O Brasil vem tendo um discurso de empreendedorismo onde se escondem grandes mentiras atrás de pequenas verdades. A gente tem visto aí a grande dificuldade do momento,
que são mercado de trabalho, geração de renda, e aí as pessoas que não têm muito mais como sobreviver abrem as suas pequenas empresas para arriscar algum negócio. E as estatísticas dizem que isso é empreendedorismo, quando na verdade isso é uma absurda necessidade de sobreviver, né, e não empreender. Então isso também eu acho que a gente tem que ter esse olhar, porque o empreendedor de verdade é aquele que sabe o que está fazendo e quer fazer, né, independente de ser homem, ser mulher ou ser quem for, né? Como você mesmo colocou e tem feito isso. Você é o grande exemplo, né? Quando a gente falou que você vem de um mercado extremamente machista também, né? Antes ainda a gente falava da sua escola lá em Cascavel, você estudou no Colégio Marista, eu estudei no Marista de Curitiba, mas era tão patriarcal o Marista de Curitiba que nós não tínhamos mulheres, né, no Colégio Marista. No primeiro momento era só para homens, né? Exatamente, né? Então, todo esse mundo tão masculinizado, né, tão fortemente patriarcal, e você enfrentou tudo isso. Como a gente falou, quando você assumiu a frente de todas as empresas, por necessidade, né, teve que enfrentar muita coisa, e aí ainda hoje é tida como exemplo por outros grandes empresários do seu negócio. Como é que você convive com isso aí? Pois então, mas eu vejo assim... Eu gostaria bastante de a gente discutir a questão do empreendedorismo em si, não fazendo uma dicotomia entre o empreendedor mulher e o empreendedor homem. Porque eu acho que no Brasil nós temos algumas questões que elas vão muito além dessa questão entre masculino e feminino, que é a dificuldade de empreender. Nós temos um país que, ao mesmo tempo que ele oferece oportunidades, ele é um país ainda bastante difícil nessa questão, né? A gente precisa ter muita coragem, muita garra e precisa conhecer muito, porque exige da gente algo que em outros países é muito mais fácil para empreender. Então essa necessidade, essa complexidade, por exemplo, da nossa legislação, da nossa tributação, leva a gente a ter desafios muito maiores do que essa questão do feminino e do masculino. É claro que a mulher tem, como eu falei anteriormente, algumas dificuldades maiores, mas o empreendedor brasileiro, tanto de um lado quanto do outro, sofre terrivelmente pelas questões que nós temos a nível de país. E a importância que eu vejo quando uma FEComércio está à frente disso, mostrando que o empresário precisa estar unido, que o empresário precisa entender, trabalhando para que isso aconteça, muda o contexto, inclusive do pequeno empreendedor. Porque, às vezes, a pessoa, pela necessidade, ela começa a empreender e ela talvez não saiba muito bem aonde ela quer chegar, mas no decorrer da sua trajetória, ela aprende e consegue ver, e ela, de fato, ela é um empreendedor. Eu a considero um empreendedor. Mas se nós tivermos mais facilidades, instituições cada vez mais fortes, isso tudo vai melhorar muito. E quem vai ganhar é o Brasil como nação. O trabalho é em prol da sociedade, né? Exatamente. Como a gente mesmo já comentou antes do programa, a função da FEComércio hoje aqui no Mato Grosso é justamente essa, é devolver a toda a sociedade que gravita em torno do comércio condições para uma melhoria, né? E aí SESC, SENAC com a educação profissionalizante, o SESC com toda a área social voltada para o trabalhador do comércio e para o empresário, capitaneados pela FEComércio, fazendo a sua missão, executando a sua missão, dando força a esse empresariado, defendendo esse nosso comércio, que tantos desafios sofrem todos os dias, né? Enfrentando todo esse arcabouço de leis, como você colocou. Você abre uma empresa hoje, você não sabe amanhã que tipo de tributo você vai pagar ou não vai pagar, como é que as coisas vão ser conduzidas. E agora com a pandemia, então nem se fala, né? Eu não sei como é que você tem visto isso, tem vivido isso e sobrevivido a isso tudo, né? Eu penso que esse é um momento ímpar, né, na vida de todos nós, na vida do mundo, e mais desafiador, impossível, porque de um momento para o outro você não tinha nem aonde copiar ou a quem se espelhar para saber
qual que era a melhor prática, o que você poderia fazer para poder se sair um pouco melhor ou menos pior. Então, esse momento do mundo trouxe para todas as pessoas, e obviamente para todos os empresários do comércio, enfim, uma necessidade muito grande de se reinventar. Todo mundo precisou se reinventar, se reposicionar a nível de mercado, e a gente ainda continua fazendo isso, porque nada não acabou, e a cada dia que passa, novos desafios vêm, e você precisa estar ligado naquilo que está acontecendo, o mundo agora caminhando um pouco melhor, e entendendo um pouco mais o que está nos acontecendo, e a gente realmente tentando acompanhar isso tudo. Eu acho que isso aí também vamos dizer, guardadas todas as proporções, é claro, é aquilo que a gente tem dito sempre, ninguém vai deixar de sofrer com a dor de tudo o que passou, foram dezenas de milhares de pessoas, né? Não tem nenhum conhecido, nenhum amigo que não sofreu com a morte de um ente querido, não passou por algum problema mais grave, mas o desafio foi interessante, porque nos fez realmente, como você colocou, reinventar. E o reinventar é necessário. Eu acho que uma sociedade cresce a partir dessa necessidade de reinvenção. As pessoas aprendem, se esforçam mais e criam novos caminhos. As dificuldades nos trazem oportunidades, né? A gente tem historicamente que todas as grandes dificuldades trouxeram as grandes criações. E eu penso que hoje está todo mundo se recriando ainda, e muita coisa boa dessa tragédia humanitária ainda vai aparecer. Vai aparecer algumas coisas boas apesar da tragédia. A humanidade vai melhorar a partir de tudo que sofreu, de tudo que está sendo feito, né? A gente tem visto muita colaboração entre pessoas, muita solidariedade, que eu acho que isso faltava um pouquinho também, né? É uma tradição que nem todos os povos têm, e a gente percebe que há um sentimento, que há uma sensibilidade maior em analisar a dificuldade do outro. Essa mudança da humanidade é algo que a gente está assistindo, mas talvez precise intensificar, né? Ela nunca vai ser o suficiente, né? Eu acho que realmente mais e mais pessoas precisam realmente aprender sobre isso e serem mais humanas, né? É só você ser humano, né? Eu acho que isso ajuda muito na convivência, ajuda muito na sociedade como um todo. Nós vamos de novo com a música de Gel Gil e depois um intervalo para voltarmos a essa conversa. Há uma fronteira que divide o coração de quem se ama, uma trincheira mal cavada e um som que nos engana. No campo de batalha, sou seu único refém. Nossos corpos se enlaçam porque você não vem. Arsenal e Comércio volta e agora vai dar certo. Vamos nesse bloco conversar primeiro um pouquinho com Gel Gil e falar de música, falar da sua vida dentro da música. Gel, que é um pernambucano, mas desde cedo, desde criança, trafega com a música, ouve música dentro de casa, como você mesmo fala, né? Nasceu ouvindo os vinis do pai e da mãe e aventurou-se até pelo rock, antes de entrar nessa nova balada aí, nessa nova toada e na composição também. Conta para nós, Gel, como é que é ser músico,
Qual é o prazer de fazer música e ver os outros cantando sua música? Como é isso? Obrigado pelo convite, né? Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço pelo pouco que o programa tem dado para os artistas locais. Isso é muito importante. Bem, a música, você fazer aquilo que gosta, né? Aquilo que realmente gosta de fazer, é prazeroso, né? Desde pequenininho eu queria ser cantor e hoje eu posso me dedicar exclusivamente a isso, né? É muito prazeroso. Perfeito. Claro, esses últimos momentos têm sido desafiadores, principalmente para quem vive da arte e da música. Como você falou, a gente tem tentado o tempo todo buscar espaços novos para trazer essas pessoas, mas algo que tem chamado a atenção, principalmente para nós aqui, comentávamos sobre isso até, não é? Essa dificuldade hoje está promovendo mais ainda pequenos artistas, novos artistas e os artistas locais, porque o dinheiro que circulava nos grandes eventos não está circulando da mesma forma. E isso tem facilitado um pouco para os menores artistas, pelos mais novos, né? Os artistas locais, principalmente no caso aqui de Mato Grosso. Você acha que isso tem sido uma verdade também? Tem acontecido ou não? Está muito recente, né? A questão, eu acho que nesses anos de vida, eu acho que ninguém esperava passar por algo semelhante, né? Então, tudo é novo. Por enquanto, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Realmente, para quem vive da música, no início da pandemia, quando começou os lockdowns, foi muito difícil, né? Nós ficamos parados, realmente. Para quem vivia exclusivamente disso, né? Foi terrível, né? Foi terrível. Bem, eu não posso dizer o que vai acontecer agora, como é que tá, mas eu espero que as suas palavras agora sejam aplicadas, né, de primeiro momento, assim que tudo isso começar a passar, né? Realmente, quem perdeu mais com isso na classe artística foi o pessoal desconhecido, né, na realidade, né? Porque os conhecidos, né, a gente acharam sabe, uma forma, né? Com certeza. Então, vamos ver o que vai acontecer para os próximos capítulos, né? Já é uma realidade agora, né? Agora Sim. já está caminhando. Daqui para frente nós temos já um norte, né? Temos. Fácil ou não, ele já está mais bem traçado, né? Está acabando. E a importância da música, da arte, para ajudar as pessoas agora a retomar isso aí, né? A terem mais força, mais coragem, terem alguns momentos a mais de prazer. Eu acho que isso é muito importante. Na música eu me encontro, né? É onde eu jogo minhas frustrações, alegrias, raivas, né? Então eu me encontro nela. Então com certeza o que eu emano para as pessoas, eu acho que chega de alguma forma também, né? Então nesse momento, principalmente que a gente ficou dentro de casa, né? Então a música foi a minha salvação, né? Foi estar com a família mais presente, né? Foi me dedicar um pouco mais à minha musicalidade. Então foi o que me salvou. Se me salva, eu acho que eu tenho essa obrigação de levar as pessoas, né? E fazer com que chegue no coração, no ouvido. Então as pessoas vão precisar de emoção, vão precisar ainda de prazeres, né? De tranquilidade. Então é isso que eu tento emanar com a minha música. Precisa abstrair um pouco desse problema. Vamos ver tudo nos próximos capítulos. Falar em próximos, vamos voltar atrás agora, voltar no tempo. Eu não posso deixar de questionar o Gel aqui. Como é que foi uma banda de rock na sua vida, Gel? Você hoje toca uma música muito mais suave, muito mais tranquila, né? Mas você teve uma banda de rock. Foi todo adolescente, né? Adolescente rebelde, engraçado, né? Mas o bom é que eu vou entender minha filha assim que ela tiver mais adolescente, né? Então vamos lá. Mas assim, como todo adolescente rebelde, o rock estava meio presente, né? Eu cresci no meio sertanejo. Meu pai ouvia um sertanejo, como você falou, os vinis, né? Ouvia esse Tom de Chororó, Tonico Tinoco e por aí vai. E sem esquecer dos bregas também, né? Amado Batista, Reginaldo Rossi. Então por aí ia. Mas aí eu foquei numa coisa, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, e aos 18 anos a música começou a dar certo. Né? Então eu criei junto com os amigos, né? O Einstein Etzel e o Christian Góes,
lá na cidade de Dourados, a gente criou a nossa primeira banda chamada Overdose. Quero tranquilizá-los que a gente nem sabia o que significava isso, mas a gente achou o nome bonito, né? Aí ficou a banda. Bom, Então bacana. foi uma mistura. Foi uma passagem, Foi um uma aprendizado, passagem, uma né? transição, né, Hoje dentro da não, hoje eu música. falo de amor, eu gosto de falar de amor. Eu sou um cara romântico por dentro. Posso não parecer por fora, mas por dentro eu sou um cara extremamente romântico. Isso é importante, eu acho que faz parte da vida da gente, né? Esse sentimento forte leva as pessoas mais longe. Falar em sentimento, Gel é alguém que vive o SESC. Né? O SESC, que é essa entidade capitaneada pela FEComércio, direcionada para a cultura também, para a música, para o lazer, voltado ao comerciário, mas o Gel vive isso já há bastante tempo, né? Participando de festivais até aqui conosco, tocando para a gente. Isso é bom para o músico? Olha, eu costumo falar, né? E isso eu falo direto para todo mundo, quem me escuta, quem está no meu mundo, o SESC tem uma importância fundamental na minha vida, né? Se não fosse o SESC, eu acho que nada disso teria sido capaz hoje, né? Estaria acontecendo. Eu não estaria aqui, né? Com certeza. Devia estar viajando por aí de novo, seguindo os passos do meu pai e da minha mãe. Mas bem, a minha história com o SESC começou em 2010. Né? O SESC tem um projeto chamado, antes era chamado Olhar Interior, que era levava os músicos para a choperia e tal, e hoje é um projeto Música ao Vivo. Então, desde 2010 eu estou aqui. Mas desde antes eu tentava entrar, né? E não conseguia. Né? Aí, em 2010, cheguei, fiquei, e aqui eu pude participar de cursos, né? De produção musical, intercâmbios, shows, pude estimular esse meu lado compositor, né? Então o SESC dá um suporte fantástico para a cultura local. Então, por isso que eu digo, vida longa ao SESC, eu amo o SESC, hashtag eu amo o SESC. O SESC, para mim, é tudo. Mas ele só é isso tudo porque a gente tem artistas locais, tem essa cultura local para mostrar também, né? A gente vai ficar com um pouco mais de música do Gel Gil, enquanto eu vou para o outro lado da sala para retornar a conversa com Lucimar Bigolin. Vejo um embrião sair correndo à contramão, envolvidos por estufas, o poder da criação. Tsunamis varrem longe muitos homens caídos pelo chão. Do lado de cada sala agora, com Lucimar de novo. Lucimar, vamos aproveitar esse momento mais tranquilo, já ouvimos uma música. Vamos falar da pessoa Lucimar agora um pouquinho? Conta para nós como é a Lucimar, porque empresária todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo te admira muito nesse mercado de sucesso que você tem feito. Mas a Lucimar mãe, a Lucimar avó, como é que é isso aí? Eu não consigo separar como se eu fosse mais do que uma pessoa, quer dizer, é um conjunto, e você administra dentro desse contexto. Os meus filhos são adultos, mas quem é pai e mãe sabe que filho é sempre filho, né? Então não importa a idade que tenha, você tem sempre uma preocupação muito grande, desejos muito grandes, vontades de que tudo dê muito certo. Esse momento avó é algo que só quem experimenta sabe. Eu tenho navegado dentro desse universo com as minhas obrigações, que são sempre bastante... que pegam bastante do meu tempo, mas a gente tem convivido, a gente tem conseguido navegar, né? Nesse último ano, a gente tem um olhar mais voltado para dentro, pelas próprias questões de não poder ir e vir, como nós estávamos acostumados. E isso, de uma certa forma, não só para mim, mas eu observo para todas as pessoas, fez com que cada um vivesse um pouco mais a sua família, que é um dos lados positivos disso tudo que a gente está vendo, né? E isso se refletiu em basicamente tudo. Então, na minha vida pessoal, isso também teve uma consequência,
que é esse estar junto, ao menos dos filhos e do neto, mais, né, porque a gente teve que ter afastamento dos mais velhos também, de uma certa forma, mas com cuidado é possível ver. E a gente vem levando, é isso. A gente tem que ser artista no dia a dia, porque também nesse novo momento houve uma exigência maior de todos os empresários. E eu costumo dizer que nós estamos vivendo um momento em que está todo mundo exausto, né? Porque exigiu da gente muito mais do que a gente dava. A gente já achava que era muito, mas de repente foi mais, por causa das coisas novas, pelas inseguranças. Mas a vida é isso, a vida é sempre um desafio. Eu gosto da vida e me sinto bem, mesmo com desafio. Fantástico. E sorte do Bernardo, né, que agora teve mais perto ainda a avó Lucimar. Né? A criança exige muito de você, né? Hoje eu entendo por que avô e avó são mais velhos, né? E por que o pai e a mãe precisam ser mais novos? Porque realmente tem que ter uma energia brutal e eles exigem muito, muito. Com certeza, né? A gente falou também um pouco da sua formação toda. Você passou, como a gente comentou, pelo Colégio Marista lá em Cascavel, depois fez faculdade também lá, e de lá, quando veio para cá depois, concluiu ainda formações no ensino superior com o curso de filosofia aqui na UFMT. Essas formações todas vão ajustando a gente, né, vão tornando a gente mais preparado para o mundo, mais tranquilo. É isso, não é, Lucimar? Você se prepara primeiro para o trabalho, para o mundo do trabalho, e depois você como pessoa, você cresce como pessoa. A minha formação ela é na área de contábeis, e depois, ao longo de muitos anos, fazendo os vários cursos de pós-graduação, de tudo isso para complementar, para você estar atualizado na questão empresarial. E em 2008, 2007, eu tive uma vontade enorme de fazer filosofia, porque daí já era um curso da minha maturidade. Era algo que eu queria circular, conhecer mais. Eu fiz um pequeno curso na Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia que tinha aqui, e me encantei pela área. Aí fiz vestibular na UFMT, tive o resultado em 2008, fiquei muito feliz, porque fazia muitos anos que eu não participava de algum, vamos chamar de um concurso assim, e fui fazer filosofia na UFMT. É um curso fantástico, que eu continuo falando, até estava conversando com as meninas ali. Eu acho que é um curso da maturidade, porque a filosofia ela tem o dom de mexer profundamente com as tuas crenças, com aquilo que você conheceu, aquilo que você viu. Então, é importante que a pessoa tenha uma estrutura para fazer filosofia. E fui muito feliz, conheci muitas pessoas que são amigos até hoje, e ela sempre complementa coisas, porque a filosofia deveria existir para todos. Né? Nós um olhar diferente, né, não digo assim, não, a universidade em si, mas ter o conhecimento da filosofia em todos os nossos períodos de vida, para que a compreensão fosse maior, para que a questão fosse de fato colocada para o entendimento. Perfeito. É um discurso nosso também, né? Várias vezes eu mesmo cheguei a dizer isso. Eu acho que pelo menos 1 ou 2 módulos de filosofia deveriam ser obrigatórios em qualquer momento da vida da pessoa, tá? Porque você passa a enxergar o mundo com um olhar diferente. Você desenvolve um pouco mais de empatia, um pouco mais de querer entender o que está acontecendo, né? Isso te ajuda a se situar e, como a gente já falou, isso torna a gente um pouco mais humano, um pouco mais sensível às coisas, e é isso que melhora o mundo, eu acho. Ela estimula a questão, e na questão levantada você tem que fazer a reflexão. Então é isso, eu acho que seria bem importante que isso voltasse, né, ou tivesse um olhar firme para isso, para que as pessoas tivessem essa oportunidade. Perfeito, Lucimar. Vamos de novo com um pouco de música, até o intervalo, e voltamos em seguida. Mais bonita, olha ali o meu amor, sorriso de canção, olhar de um
abraçar. Eu volto a ser criança no aconchego do meu lar. Eu não me prego peças, eu não peço arrego. Mesmo que as marcas do passado me sufoquem o peito, quem sabe eu vou estar ao teu lado, só pra ver o pôr do sol e ao amanhecer um beijo, e depois então me diga adeus. De volta com Arsenal e Comércio, esta noite, Gel Gil com a música, embalando a conversa de negócios com Lucimar Trindade Bigolin. Lucimar, vamos continuar com esse papo nosso aqui e você nos ajuda a entender um pouco mais desse mercado fantástico e tão ímpar que é toda a parte de materiais de construção, de acabamento, como funciona tudo isso aí. Você é tida como uma das pioneiras, inclusive, aqui no Mato Grosso, né? A sua loja foi um dos grandes pontos de referência na área de acabamento. É claro que um mercado tão comandado por homens, quando você tem uma mulher comandando, alguns dizem, mas também, né, é o bom gosto feminino, é o toque feminino que faz isso. É muito mais experiência e profissionalismo, não é? Esse modelo de loja que a Bigolin tem hoje, ela tem toda uma razão, né? A Bigolin, como grupo de materiais de construção no Mato Grosso, nasceu em 84. Lá em Tangará, na Tangará, né? da Serra, e tinha todo um projeto de várias lojas na área de home center e de materiais de construção em geral. Mas a Bigolin, em Cuiabá, quando abriu em 91, ela já abriu com um veio mais forte no acabamento. Porque naquele momento o Olivo, que era o diretor, que era o precursor das lojas no Mato Grosso, ele tinha uma visão de que, ao olhar para o mercado, nós não tínhamos os players que nós temos hoje de material de construção. Então era bastante carente isso, e as pessoas se dirigiam a São Paulo para comprar seus acabamentos de casas maiores. Então ele veio com o modelo de ter mais materiais de construção. No decorrer dos anos, abrindo mais lojas e o mercado acontecendo, com o fato do que ocorreu na nossa trajetória e com a doença do livro e a retirada imediata do livro do mercado, nós começamos a rever o que nós queríamos desse negócio, né? Então eu, com dois praticamente adolescentes de 18 anos, meus filhos, como é que a gente ia navegar dentro desse universo de home center que a cada vez mais sinalizava para grandes redes, né? Porque o mercado ele vai se agigantando conforme ele vai amadurecendo e você tem que estar inserido dentro desse contexto ou não. Sim. Então, naquele momento, a gente pensou e chegamos à conclusão que poderia ser algo bom. Em 2014, nós fizemos um projeto para que a loja se transformasse apenas em acabamento. Antes disso, já na época que o Olivo ainda dirigia a empresa, ele fez ao lado um anexo chamado Bigolin Prime, onde ele trabalhou com acabamentos mais refinados, acabamentos para um público, né, na classe B e A+, e isso acho que foi pegando mais gosto pela coisa. E daí, em 2014, esse projeto ficou pronto, e em 2015, dia 25 de fevereiro de 2015, a gente idealizou o projeto apresentando ao público a maior loja de acabamentos do Mato Grosso. Somos hoje ainda a maior loja de acabamentos, né? O que é ser a maior loja de acabamentos? É trabalhar com o maior portfólio de acabamentos, né? Então hoje nós temos uma loja voltada só para acabamentos, foi uma decisão bastante difícil com na certeza. Época, porque era um mercado que a gente já estava, tinha uma marca, tinha um público específico, e a gente volta, né? A gente traz para dentro um outro modelo, um outro conceito de loja.
Mas eu hoje, passado esses 5 anos, eu estou bem feliz da decisão que a gente tomou. E a cada vez mais a gente aprimora isso, porque é algo que lá dentro da obra nós não participamos mais de todo o momento da obra, nós participamos do final da obra, mas é um final que a gente gosta, que a gente curte, porque a gente sabe que a parte básica e a parte inicial tem que ser com as grandes redes, né? Então, olhando para essa visão, tendo isso como determinante, nós fizemos esse movimento. E a gente está bem, a gente tem uma construtora, que também a gente já tinha na época do livro, e temos o orgulho hoje de dizer que entregamos mais de 2.500 casas no estado do Mato Grosso. Né? Estamos com um empreendimento importantíssimo hoje em Primavera do Leste. Nossa construtora é a construtora Égide, e estamos ali fazendo um empreendimento bacana diante do que o público está pedindo hoje, que é segurança. Então, mesmo numa casa um pouco mais popular, fazendo condomínios fechados, e é o Reserva da Mata em Primavera, mas é um projeto que é a menina dos olhos da construtora. A gente sempre procurou, Rissato, fazer o melhor que a gente podia dentro do produto que a gente estabeleceu, para que isso agregasse, de fato, valor na comunidade onde a gente está inserido. Nós acreditamos que as empresas, as instituições, elas precisam fazer o seu melhor sempre, tanto as pessoas também, para que num conjunto de humanidade, num conjunto, a gente cresça numa condição melhor, cada vez melhor. Se a gente não pode mudar o mundo, a gente tem que tentar mudar o mundo dentro do contexto que a gente se apresenta. Nosso pequeno contexto. Começa no microcosmo e começa ladeando, e se todos entenderem isso, é certeza absoluta que a gente passa a ter um local melhor. É um trabalho de formiguinha, mas que tem que ir contaminando todos, porque aí realmente ele vai surtir efeito. De novo, voltando, chama a atenção, sim, essa decisão, vamos dizer, né, de partir para o acabamento com mais força, com mais cuidado, porque é como você falou, é um mercado de grandes redes, quando a gente olha para fora principalmente, né, você é alguém que acompanha muito esse mercado, participa de grandes feiras fora, né, esse último ano não foi assim porque elas não aconteceram. Né? A gente olha para uma grande, né, nesse mercado internacional, uma Home Depot, uma Lowe's, que atuam forte nesse material e só vem crescendo, as ações delas sobem muito todos os anos. A Home Depot teve um olhar para o Brasil há um tempo atrás, desistiu desse projeto em função daquilo que você mesmo colocou lá, a questão, eles não conseguiram entender como é que funcionava a tributação no país. Né? Exatamente. E você, com esse olhar empreendedor e tudo mais, percebeu que era a hora de achar um outro caminho também. Não adiantava ficar brigando num mercado muito disputado, porque o mercado é tão grande, o mercado do material de construção. Você colocar uma obra à disposição de um morador é um mercado enorme. E eu acho que isso faz a diferença também, né? Esse olhar seu de futuro faz uma diferença muito grande, né? É bem interessante esse assunto, que você fez um caminho pela questão do mundo e dos gigantes, né, dessa área. E eu trago um relato assim, que hoje já talvez não faça sentido, mas em 2008 eu conheci o grupo Point-P na França. Também de materiais de construção, eles trabalhavam com 4 bandeiras. Naquele instante, eles tinham 2.674 lojas dentro da França. Olha, são coisas tão gigantes, inclusive para os gigantes nacionais, que eu estou falando de 2008, nós estamos em 2021. Então, são coisas tão gigantescas de mercado, de dominância de mercado, como a própria Home Depot, como a própria Lowe's, né? Que você olha e é evidente que aquilo que está lá fora vem para dentro de um outro contexto, dos grupos grandes nacionais e até os internacionais chegando, porque eles buscam esses novos mercados. Sim. Que você precisa fazer um movimento dentro do contexto de onde você está, criando uma possibilidade de se manter e de fazer alguma diferença, né? Agora, falando da questão da construção em si, para um país como o nosso, que tem um déficit habitacional gigante ainda, apesar de toda a programação que existiu, com o programa Minha Casa Minha Vida, e agora foi reformulado, inclusive,
E é um programa que precisa continuar, porque nós temos que assistir essas pessoas que não têm habitação, e é algo que a nação, num momento como está hoje, ela, através da construção, ela consegue movimentar um grande público desempregado hoje. Então, esse olhar para a construção, pelo déficit que existe, pelo que pode acontecer na economia ao esse investimento acontecer, é algo grandioso. E nesse momento de pandemia, onde os olhos se voltaram para dentro das casas, aconteceu um boom não esperado no setor, né? A gente imaginava que nós tivemos uma crise de 2008, que veio se arrastando, o Brasil teve consequências, né? Dizia-se que era uma marolinha e não foi. Nós tivemos uma consequência bastante grande, mas se pensava que a retomada, de fato, daria em 2020. Todo mundo se preparou para isso. Aí, 2020, e o mundo parou. Aconteceu o que todos nós sabemos. Só que na nossa área, tanto da construção quanto do material de construção, houve uma inversão. Porque as pessoas que até então usavam o seu dinheiro, eu estou falando de um patamar X, para viagens, para carros, olharam para dentro das suas casas e começaram a ver que o espaço era algo que eles precisavam prestar atenção. Tinha que ser mais bem tratado, né? Então, num único momento, eles começaram a querer mudar tudo isso. E nós não tivemos capacidade de produção para poder absorver tudo isso. Então, teve um grande crescimento, uma falta de produto grande, porque não foi só uma questão do Brasil, isso aconteceu no mundo e nós temos hoje insumos que ninguém produz toda a cadeia sozinha, o mundo inteiro depende dessa grande aldeia que é o mundo. Então tivemos um problema muito grande, ainda não estamos com tudo equacionado, porque o mercado ainda está aquecido, e a gente acredita que dentro do setor, ele continua forte durante esse primeiro semestre, com certeza, e provavelmente no segundo semestre. Então, na nossa área, nós não tivemos uma consequência, a única consequência que nós tivemos foi de não poder atender no momento que o cliente quis, porque ele teve que ter paciência e esperar, porque não era caso de uma loja ou de outra, sim, era do mercado. O mercado não tinha condições. Mas eu continuo apostando que o governo também vai ficar olhando para essa questão da construção, que é onde a gente pode, enquanto nação, socorrer um grande público que tem necessidade e que a gente precisa tocar a economia, ela tem que rodar, né? Esse olhar é fundamental. A gente tem insistido nesse tipo de conversa aqui no Arsenal e Comércio, até porque, em nome da federação, nós precisamos mostrar isso, né? A FEComércio se preocupa em mostrar o olhar do empresário também para essa crise, para essa situação e para todas as dificuldades. E, às vezes, quando o senso comum olha para um setor da economia, do comércio principalmente, desenvolvendo diante de toda a crise, de toda a dificuldade, esse setor acaba sendo vilanizado. Ele é o grande vilão de todo o problema, porque todo mundo passando necessidade e ele lá ganhando dinheiro. Na verdade, o setor de construção civil e do material de construção não é que ganhou dinheiro. Ele sofreu menos com os desafios porque ele promoveu alguma prosperidade no meio de toda essa crise, né? Melhorou a condição de habitação das pessoas e promoveu empregos também. Muita gente desempregada, sem condição de trabalho, passou a fazer alguma coisa dentro da área de material de construção ou da construção civil. Eu acho que isso é muito importante, que todos entendam isso, né, para ver que o setor se desenvolveu sim, talvez não da forma como seria ou como deveria, como estava planejado, mas esse desenvolvimento não foi exploração da crise, foi sim o grande apoio em prol da sociedade, de uma melhora na situação toda, não é? Foi o desejo e a necessidade que as pessoas tiveram de melhorar dentro desse contexto. Então, nós estávamos ali nesse momento. Mas eu penso que o empresário brasileiro, em nenhum momento, o empresário do nosso setor, em nenhum momento acha que isso foi uma coisa positiva para ele. Porque tem que ter o olhar do que ocorreu na economia mundial e das dificuldades de todos os outros setores. Mas tem outros setores que, tanto quanto o nosso, e talvez muito mais, também cresceram, porque em todas as situações, tu tem os que se elevam e os que caem.
Por exemplo, olhar para a questão digital, olhar para a questão da inovação, olhar para esse contexto que existiu com essa mudança de hábitos e tudo, foi um agigantamento também dessas áreas. Nós, na área de construção e materiais de construção, ficamos realizando sonhos e necessidades para poder fazer com que as pessoas se acomodassem e, inclusive, continuassem a produzir. Por exemplo, é difícil hoje alguém fazer um projeto de uma casa ou alguém não pensar em seu apartamento sem um espaço de trabalho. Esse espaço de trabalho dentro dessas habitações, elas não eram tidas como algo importante. A partir de então, ficou como importante porque essa é uma realidade que veio para ficar. Então a pessoa está fazendo e se acomodando de tal forma que ela consiga produzir também dentro da sua habitação. Então a gente percebe reformas e muitas coisas para poder viabilizar que a economia de alguma forma continue andando. Perfeito. Nós estamos chegando ao fim deste bloco, vamos ouvir mais um pouquinho com Gel Gil e voltamos em seguida. Estou à deriva nessa imensidão, nenhuma notícia ou embarcação. Então a noite cai e eu nesse desterro fecho os meus olhos, quem sabe assim eu te vejo. Vai, coração navegador, pede pro tempo não parar, pede pra chuva não molhar. Mas se o coração navegador dizer que voltará pro cais, é que a dor já passou. Arsenal e Comércio de volta. Agora, no último bloco, programa de hoje, navegamos com a música de Gel Gil e conversamos de uma forma muito clara, muito gostosa, com Lucimar Bigolin. Lucimar, é o nosso último bloco, você fica à vontade agora. Fala um pouquinho das suas expectativas de futuro, do que é que a gente pode esperar por aí, nessa nova vida que está vindo. Quem sabe agora a gente recupera esse espaço todo, que foi o grande desafio do passado. O que é que você tem realmente de expectativas para frente? O que é que a gente pode esperar desse mercado? Eu acho que a grande expectativa é olhar para esse momento e se estamos aqui, somos vencedores, né? E dizer para todo mundo que somos protagonistas hoje de uma das maiores dificuldades que o mundo já passou e que provavelmente a história, daqui a 15, 20 anos, vai contar com um olhar talvez diferente do que a gente está tendo hoje, mas somos protagonistas. E esse protagonismo leva a gente a ter coragem de continuar. Nós somos hoje quem estamos tocando o mundo, né? Cada um dentro da sua realidade, mas fizemos o mundo acontecer, o empresário, o professor, seja o que for. Nós estamos dentro dessa dificuldade, fazendo as coisas andar. Como é que a história vai contar, né? Não sei, eu espero que ela conte bem. Eu, particularmente, dentro da minha empresa, estamos tentando fazer o melhor que a gente pode. E se eu puder deixar uma palavra para quem está assistindo, para quem está nos ouvindo, é que a gente continue com muita vontade, que a gente continue fazendo sempre o nosso melhor, para que a gente possa, enquanto povo, ajudar a nossa nação. Nós vivemos num país lindo e um país que precisa de cada brasileiro, mas precisa de brasileiro com virtude para que a gente mude o jogo, com virtude para que a gente tenha progresso, progresso com sustentabilidade, progresso com humanidade. Então o meu olhar é esse, eu tenho sempre boas expectativas, eu sempre sonho alto mesmo, eu sempre tenho uma esperança gigante. Eu acredito nos homens enquanto humanidade. Mesmo que às vezes não nos pareça tão bonitos, né?
tão honestos, enfim. Mas a gente precisa continuar acreditando. Nós somos isso, né? Nós fizemos parte desse contexto e desse momento. Lucimar, a FEComércio, o SESC, em parceria com a TV+, toda a equipe do Arsenal e Comércio, agradece a sua presença, agradece principalmente nos ajudar nesse olhar para frente, nessa esperança ainda e na lembrança de que somos responsáveis pelo futuro, sim, não podemos desistir, como você colocou, e a gente encerra o programa com a música de Gel Gil, que também nos abrilhantou a noite. Quem te levou um beijo, ó, beija-flor, tão lindo e doce quanto o teu calor, vai dizer que o amor ainda vive em mim, vai dizer que o amor ainda vive em mim. Beije seu lábio ardente, ó, beija-flor, diz que a saudade aperta e causa dor, vai ligeiro e volta logo para mim, vai ligeiro e volta logo para mim. Traga paz e deixe-as de flor em flor, só não me esconda nada, ó cantador, nem a melodia doce de um sussurrar, mas não demore muito, beija-flor, volte pra lá. Traga paz e deixe-as de flor em flor, só não me esconda nada, ó cantador, nem a melodia doce de um sussurrar, mas não demore muito, beija-flor.